Então tá. Hoje a gente vai falar sobre anatomia radiográfica nas radiografias periapicais. Radiografias periapicais, como eu mostrei para vocês, são aquelas onde eu visualizo por partes, né? Eu visualizo os molares, os pré-molares, lateral e canino superior, centrais. Então, a gente tem um conjunto de 14 radiografias, né? Que a gente tem que interpretar os dentes que estão nelas. Só que primeiro eu preciso conhecer aquilo que é normal para eu poder depois procurar aquilo que é normal. Se eu não souber muito bem o que é normal, eu posso acabar confundindo com alguma lesão, com algum problema. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer bem tudo aquilo que é normal, que vai aparecer numa radiografia periapical. Então, a gente precisa ter algumas noções de que os objetos, ter algumas noções de que um dos objetivos, né, é salientar os princípios necessários para visualização e descrição das imagens radiográficas normais. Então, como eu acabei de falar para vocês, eu preciso saber aquilo que é normal para eu diferenciar daquilo que é normal. Nessa radiografia, eu tenho que mostrar os aspectos radiográficos das partes constituintes do órgão dentário. Então, nessa radiografia, eu tenho que ver esmalte, dentina, câmara pulpar, canal radicular. Eu tenho também que mostrar o aspecto radiográfico dos acidentes anatômicos que podem aparecer nas radiografias periapicais. Então, esses acidentes anatômicos, eles aparecem de diferente forma dependendo da angulação que eu estou tirando essa radiografia. Então, por exemplo, se eu tiro uma radiografia centralizada para aparecer os incisivos centrais, ele vai aparecer de uma forma. Agora, se eu inclinar esse feixe de raio-x, eu vou ver de uma outra forma. Então, eu preciso ter noção de como que eu tirei essa radiografia para eu saber como esse acidente anatômico vai aparecer. E eu tenho que entender também que a radiografia, ela é uma imagem bidimensional. Então, o que eu visualizo aqui nessa radiografia? Que a parte vestibular e a parte lingual, elas estão sobrepostas. Então, numa radiografia, dificilmente eu vou conseguir diferenciar o que é vestibular ou lingual. Por exemplo, aqui vocês estão vendo essa imagem radiopaca, indicando que seria um fio metálico. Como eu sei que ninguém colocaria esse fio metálico na vestibular, porque a gente se preocupa com a estética, eu sei que nessa radiografia, esse fio metálico, ele está fixado na lingual do dente. Então, eu sei que esse fio que eu estou visualizando, ele está na lingual. Mas se não fosse isso, eu não saberia dizer se esse fio está por vestibular ou se está por lingual. Aqui mostrando como que a gente realiza, né, a técnica periapical. Dentes inferiores, o paciente segura com o dedo indicador, né? Para pré-molares, o filme fica na horizontal, né? E aqui mostrando o localizador incidindo a radiação X. Então, aqui eu estou mostrando como se tira uma radiografia de pré-molares e aqui o resultado radiográfico da radiografia de pré-molares. Então, relembrando um pouquinho, a imagem radiopaca é aquela que aparece mais clara na radiografia, onde eu tenho objetos com maior número atômico, maior espessura ou maior densidade. Então, por exemplo, tudo aquilo que irá barrar mais o raio-x
vai aparecer radiopaco. Então, por exemplo, materiais metálicos, eles barram bastante a radiação X. Então, na radiografia vai aparecer bem radiopaco. Então, vai aparecer branco, tá? E a imagem radiolúcida? É uma imagem mais escura que representa objetos de menor número atômico, menor espessura e menor densidade. Então, é o local onde eu tenho grande passagem de radiação X. Então, por exemplo, nos locais onde eu tenho, por exemplo, forame mentoniano, onde eu tenho forame incisivo, eu tenho grande passagem de radiação X. Esse raio-X vai imprimir ali no filme e aonde eu tenho maior reação do raio-X com o filme, eu vou ter formação de prata metálica, que ela é radiolúcida, preta. Então, quanto mais densidade tiver esse objeto, mais radiopaca vai ser a imagem. E aquilo que eu falei para vocês, a descrição da forma das estruturas que podem ser visualizadas na radiografia. Eu posso ver uma linha, eu posso ver uma faixa, eu posso ver um espaço, área ou zona, ou eu posso ver um ponto. Muitas vezes, se eu incidir o feixe de raio-x perpendicularmente a esse ponto, ele realmente vai aparecer como um ponto. Agora, se eu incidir esse feixe de raio-x lateralmente, pode ser que não apareça como um ponto, e sim como uma imagem ovalada. E em ordem decrescente de radiopacidade, o que eu vou ver primeiro? O que é mais radiopaco? O esmalte, tá? Então, tá aqui marcado com o número 1. Depois eu tenho, depois do esmalte, eu tenho a lâmina dura, que também é radiopaca. Lá na anatomia, a gente chamava de cortical alveolar. Na anatomia, o que a gente chama de cortical alveolar, aqui na radiologia, a gente chama de lâmina dura, tá? Depois eu tenho, número 3, a dentina e o cemento, que quase eu não consigo diferenciar, eles têm a mesma radiopacidade. Número 4, eu tenho aqui o osso alveolar, então eu digo que esse osso ele é radiopaco. Eu tenho aqui o número 5, a câmara pulpar. Então, essa imagem radiolúcida que está aqui, limitada à coroa, eu chamo de câmara pulpar. E essa imagem radiolúcida que ela se apresenta dentro da raiz, eu chamo de conduto radicular. Então, aqui é câmara pulpar, porque está concentrado na coroa, e aqui é conduto radicular. E esse espaço que eu vejo entre o dente e a cortical alveolar, entre o dente e a lâmina dura, eu chamo de espaço do ligamento periodontal, ou espaço ocupado pelo ligamento periodontal. Aqui mostrando num crânio seco, né? Então, aqui a cortical, que eu chamo de lâmina dura. Aqui o osso alveolar. Observem que o osso alveolar da maxila é diferente do osso da mandíbula. Ele possui umas lacunas maiores aqui na mandíbula do que na maxila. E aqui mostrando a cortical óssea. A cortical óssea da mandíbula é muito maior que a cortical óssea da maxila. A cortical óssea da maxila é bem fininha. E da mandíbula, olha só, eu tenho esse osso compacto aqui. E
a chamada zona burnout. O que seria essa zona burnout? A gente tem aqui o esmalte e aqui eu tenho cimento. Vocês vão ver lá na dentística que muitas vezes eu tenho um espaço entre o recobrimento do esmalte e o recobrimento do cimento. Eu tenho casos onde o esmalte recobre o cimento, eu tenho casos onde esmalte e cimento terminam certinho, e eu tenho locais onde eu tenho esmalte, cimento e tenho uma área ali exposta, uma área de dentina exposta. E o que acontece? Por eu ter uma menor densidade ali, eu tenho uma diferença muito grande de densidade entre o esmalte e o cimento e a dentina. Essa área, quando passa radiação X, ela vai ter uma maior facilidade do que nessa área aqui de cima, que eu tenho esmalte, e nessa área aqui de baixo, que eu tenho osso. Sendo assim, essa área aqui, ela vai aparecer particularmente mais radiolúcida que o normal. E aí, a gente chama essa área que aparece radiolúcida na radiografia de zona burnout. Por que essa zona burnout ela é importante? Eu tenho que saber que quando eu tenho essa diferença de densidade, nessa região eu posso ter imagens radiolúcidas. E essas imagens radiolúcidas, elas não devem ser confundidas com cárie. Muita gente, depois que se forma, não fica conhecendo, né, esse termo e o que pode estar acontecendo. E o que acontece? Na hora que a pessoa tira a radiografia e visualiza essas áreas radiolúcidas, acha que o paciente está com cárie e vai lá e abre esse dente. Aí procura e não acha nada. No final das contas, acaba restaurando um dente que não tinha cárie. Então, é muito bom vocês conhecerem isso para saber que nessa área não existe possibilidade de formação de cárie. Por quê? Porque aqui eu tenho a parte da gengiva. Ela não aparece aqui na radiografia porque ela é menos densa. Mas eu tenho que saber que esse triângulo aqui, ele é ocupado pela gengiva. E vocês já passaram pela experiência, por exemplo, de ter aquela casquinha de pipoca na gengiva. Vocês conseguem deixar essa casquinha de pipoca na gengiva? Não dá, incomoda demais. Então, imagina só eu deixar uma placa aqui muito tempo até ocorrer a formação da cárie. Quase que impossível. Eu não consigo deixar porque a gengiva ela é bastante sensível, então ela transmite essa sensibilidade dolorosa sempre que eu tenho alguma coisa incomodando ali. Então, dificilmente eu vou ter uma cárie instalada nessa região. Então, se eu visualizar uma imagem radiolúcida aqui, eu já sei que é a zona burnout e não cárie. A cárie, ela vai se instalar onde os alimentos ficam parados. Aqui é o ponto de contato entre os dois dentes. Então, onde que é mais comum o alimento ficar parado? É nessa região, onde eu tenho ponto de contato. Então, quando eu for procurar lesão de cárie, eu tenho que procurar nessa área, onde eu tenho o ponto de contato e onde o alimento poderia ficar parado. Nessa área, eu tenho a gengiva, então dificilmente eu vou ter uma lesão de cárie. Aqui mostrando, né, numa radiografia da região de incisivos superiores, quais os acidentes anatômicos eu vou encontrar. Então, vocês já sabem, né, que a gente já estudou lá na anatomia, o crânio, algumas estruturas que a gente visualiza aqui no crânio. E eu tenho que imaginar como que elas irão aparecer na radiografia. Como, por exemplo, ó,
essa fenda aqui. Eu chamo de sutura intermaxilar. Ela não é um espaço entre os ossos maxilares? Se ela é um espaço, ela vai aparecer radiolúcido ou radiopaco? Alguém responde aí para mim, por favor? Radiolúcido? Radiolúcido, muito bem. Isso mesmo. Então, essa fenda, né, essa sutura intermaxilar, ela vai aparecer radiolúcida. E aqui, ó, aqui eu tenho a espinha nasal anterior. Como que eu posso dizer? É uma elevação óssea. Como que ela vai aparecer na radiografia? Radiolúcido ou radiopaco? Vamos ver. Radiopaca? Radiopaco, muito bem. Então, eu acredito que vocês já tenham entendido qual que é o princípio do radiolúcido e radiopaco. Então, tudo aquilo onde eu tenho uma maior passagem de radiação X vai aparecer radiolúcido, e onde eu tenho um bloqueio de radiação X, né, vai aparecer radiopaco. Então, como isso daqui é um conjunto, né, de estrutura óssea, a espinha nasal anterior, vai aparecer radiopaco. Eu tenho aqui, ó, o assoalho da fossa nasal. O assoalho da fossa nasal é uma estrutura óssea. Também vai aparecer radiopaco na radiografia. E aqui eu tenho as fossas nasais. As fossas nasais são os espaços, né? Os buracos. Então, as fossas nasais, elas vão aparecer radiolúcida na radiografia. E aqui eu tenho o septo nasal, que não está mostrando direito nesse crânio, mas que eu vou conseguir mostrar para vocês lá na radiografia. O septo nasal é uma estrutura óssea, então ela vai aparecer na radiografia radiopaco. Então é isso daqui. Fiz uma radiografia de incisivos, né? A paciente está segurando com o dedo polegar, porque é para dentes superiores. O filme está na posição vertical. O ponto de identificação está bem aqui. A parte branca voltada para o raio-x, né? E eu tenho esse resultado radiográfico. Então, aqui, ó, essa linha radiolúcida que eu vejo aqui é a sutura intermaxilar. Eu vejo aqui, ó, uma estrutura ovalada, radiolúcida. Normalmente, essa estrutura eu via olhando a parte basal da maxila. Alguém lembra que estrutura é essa que eu visualizava na parte basal do crânio, da maxila? Alguém me ajuda aí? Isso, muito bem, Edilane. O forame incisivo, perfeito. Então, aqui, essa imagem radiolúcida é o forame incisivo. E essa imagem radiolúcida aqui que eu estou visualizando, o que vocês acham que é? Vamos lá, gente, me ajudem. Olha só a representação. Aqui, 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 aqui. Que imagem radiolúcida é essa que eu estou vendo? Fossa nasal? As fossas nasais, muito bem. E essa estrutura radiopaca em forma de triângulo, o que é?
Parece um triângulo. O que que é? A espinha nasal. Muito bem, Gabriel. Muito bem, Edilane. A espinha nasal anterior. Perfeito. Aqui é a espinha nasal anterior. Aqui o assoalho da fossa nasal, o assoalho da fossa nasal. E aqui o septo nasal. Vocês conseguem ver essa sombra aqui, ó? Eu tenho uma sombra em cima desses incisivos. Conseguem ver uma sombra radiopaca? Essa sombra radiopaca é do tecido mole do nariz. É o ápice nasal. Olha aqui. Aqui também uma radiografia, né? Aqui eu estou visualizando também a sombra do ápice nasal. Aqui, radiolúcido, eu estou vendo a sutura intermaxilar. Olha aqui a sutura intermaxilar. E olha aqui, na norma basal, né? Eu estou visualizando aqui a maxila e eu estou vendo essa estrutura aqui que eu chamo de forame incisivo, ou também tem pessoas que chamam de fossa incisiva, tá? Aceito as duas coisas. Que é isso daqui, ó. Aparece na radiografia como se fosse uma gota radiolúcida. Então, ou fossa incisiva ou forame incisivo, tá? E olha aqui, esse daqui é um paciente desdentado. Se ele é um paciente desdentado, vai aparecer mais fossa nasal que outra coisa, né? Ó, esse paciente não tem as coroas, né? Os dentes estão fraturados. Então, eu tenho aparecendo mais as fossas nasais. Então, comparando aqui com o crânio, o que que eu tenho? Ó? Que eu tenho assoalho da fossa nasal, assoalho da fossa nasal, septo nasal. Que estrutura que é essa daqui que eu estou mostrando, gente? Vamos, pessoal, me ajudem. Concha nasal inferior. Muito bem, Ana Clara, é isso mesmo. Concha nasal inferior. Aqui eu estou visualizando, ó, o forame incisivo, o paciente praticamente não tem mais rebordo, então eu consigo visualizar aqui o forame incisivo ou fossa incisiva, tá? Então, essa estrutura radiopaca que eu visualizo aqui, ó, são as conchas nasais inferiores. Aqui o septo nasal, assoalho da fossa nasal, assoalho da fossa nasal, em forma de triângulo, a espinha nasal anterior. Aqui a sutura intermaxilar, aqui em forma de triângulo, ó. Nossa, deixa eu desenhar para ficar bonitinho. Vou desenhar para vocês. Eu acho que fica melhor. Ó, aqui parece um triângulo. Eu vou desenhar porque praticamente eu não visualizava isso nas radiografias, né? Então é isso daqui, ó. Isso daqui é a espinha nasal anterior, tá? Aqui, assoalho da fossa nasal, assoalho da fossa nasal. Aqui, septo nasal, septo nasal. Essa estrutura aqui, ó, concha nasal inferior, concha nasal inferior, concha nasal inferior, concha nasal inferior. Como é um tecido ósseo, ela é radiopaca. Tudo bem? Vamos passá-lo para o próximo. Aí,
o espaço radiolúcido que eu visualizo aqui, ó, é a fossa nasal, são as fossas nasais. E aqui, particularmente nessa imagem, eu consigo ver, ó, eu consigo ver essas duas estruturas radiolúcidas. É o seguinte, aqui eu tenho a fossa incisiva, só que lá no assoalho da fossa nasal, o forame incisivo, ele se abre em dois. Então, isso daqui é a representação dos forames incisivos saindo lá no assoalho da fossa nasal, tá? Então, isso daqui são os forames incisivos saindo em cada narina. Então, eu chamo de abertura dos canais incisivos. E aqui eu estou mostrando a espinha nasal anterior, ó, tá? Aqui eu estou mostrando essa sombra, né, que eu já falei para vocês. Essa sombra que eu visualizo aqui, ó, como esse paciente é desdentado, essa sombra ela aparece mais para baixo ainda, né? Então, essa sombra que eu visualizo aqui é a projeção do ápice nasal, tá? Aqui, bonitinho, eu tô vendo a espinha nasal anterior, essa tá linda. Aqui, radiolúcido, a sutura intermaxilar, assoalho da fossa nasal, septo nasal, concha nasal inferior, fossa nasal, assoalho da fossa nasal e assoalho da fossa nasal. E aqui a sombra, né, da abertura das narinas. E aqui mostrando uma radiografia de lateral superior e canino superior. Então, observem que o filme fica um pouco mais inclinado, com a ponta direcionada para o canino, né? E quais as estruturas que eu vou conseguir visualizar nessa radiografia de lateral superior e canino. Então, o paciente segurando novamente com o polegar. Observem, a ponta do canino está bem com a ponta do filme. A parte branca voltada para o raio-x. E o ponto de identificação voltado para a incisal. Então, é isso daqui. Eu tenho incisivo lateral superior, canino superior e premolar superior. O que eu consigo visualizar? Assoalho de fossa nasal. E agora eu vou passar um macete para vocês. Como que eu identifico o que é assoalho de fossa nasal e seio maxilar? Observem, o canino de vocês está aqui. Aí vocês pegam o dedo e coloquem bem em cima do canino. O que vocês vão observar? Que para frente do meu dedo, o que eu tenho? Fossa nasal. Para trás do meu dedo, o que eu tenho? Seio maxilar. Então, o meu canino, ele direciona para frente é fossa nasal e para trás é seio maxilar. Então, se eu usar esse esquema, o meu canino está aqui. A linha radiopaca que eu visualizar para frente dele é fossa nasal. A linha radiopaca que eu visualizar para trás desse canino é seio maxilar. E outra coisa que eu também devo observar, a linha do assoalho da fossa nasal, ela é mais reta do que do seio maxilar. A do seio maxilar sempre vai fazer uma curvinha.
Então, aqui, ó, eu tenho assoalho da fossa nasal, porque está para frente do canino. E aqui eu tenho, deixa eu desenhar novamente. Aqui, assoalho de fossa nasal, porque está para frente do canino. E aqui eu estou vendo o assoalho do seio maxilar, para trás de canino. O canino está aqui, para frente do canino, ó. Tudo isso daqui é assoalho de fossa nasal. E, deixa eu mudar a cor. Para trás aqui é assoalho de seio maxilar. Então, para trás de canino, assoalho de seio. Para frente de canino, assoalho de fossa nasal. Então, essa imagem radiolúcida que eu estou vendo aqui é seio maxilar. Essa imagem radiolúcida, peraí, deixa eu trocar aqui. Essa imagem radiolúcida que eu vejo aqui é fossa nasal, tá? Então, ou eu chamo de assoalho, eu gosto de chamar de assoalho, ou eu chamo de soalho, tá? Tanto faz. Então, estou mostrando aqui a fossa nasal e o seio maxilar. E eu dou um nome, na radiologia, eu dou um nome específico para isso daqui, para esse encontro do assoalho da fossa nasal com o assoalho do seio maxilar. Eu normalmente chamo de Y invertido de Ns. Então, quando vocês receberem um laudo de um centro radiológico e estiver falando Y invertido de Ns, significa que é o local do encontro do assoalho da fossa nasal com o assoalho do seio maxilar. Por que é tão importante esse Y invertido de Ns? Porque muitas vezes alguns pacientes podem ter o canino superior incluso. E se esse canino superior incluso tiver com a raiz nessa região, na região do Y invertido de Ns, é uma região onde eu tenho uma compacta óssea, né, do assoalho do seio e uma compacta óssea do assoalho da fossa nasal. Essas duas compactas unidas ao dente, elas dificultam o tracionamento ortodôntico. Então, muitas vezes, eu tenho que ter um plano B para poder conseguir tirar esse canino dessa região. Então, é uma região de resistência para tracionamento do canino. Olha aqui como que se escreve. Y invertido de Ns. Ns era o nome da pessoa, né, que deram a essa região, então é com letra maiúscula e são dois Ns e S. Aqui outros exemplos, né, de Y invertido de Ns. Deixa eu desenhar para vocês conseguirem visualizar. Então, é isso daqui, ó. Esse daqui é o Y invertido de Ns. E essas áreas aqui levemente radiolúcidas. Não é uma grande radiolucidez. Eu sei que é difícil da gente visualizar. Tanto é que eu vou até desenhar. Essas áreas aqui, ó, radiolúcidas. Aqui aparece maior do que aqui. Essas áreas radiolúcidas, levemente radiolúcidas, não é tão radiolúcida, são as fossas fossa canina. Perdão. Fosseta mirtiforme,
que é uma fossa que eu tenho entre o incisivo lateral superior e o canino superior. Mas eu só estou dando informativamente, eu evito de pedir para vocês essa fosseta metiforme, porque ela é difícil de visualizar. Então, eu não vejo grandes importâncias clínicas nela. O que eu acho importante é vocês saberem que existe essa imagem que pode aparecer mais radiolúcida, mas que não pode ser confundida com problema, não pode ser confundida com lesão óssea, tá? Uma outra radiografia aqui. E aqui observem, esse canino, ele está girovertido, né? Quer dizer, a parte mesial e distal está no sentido vestíbulo-lingual. Esse daqui é o incisivo lateral. Então, aqui eu tenho o Y invertido de N, aqui é assoalho de fossa nasal, aqui é assoalho de seio maxilar, aqui é seio maxilar e aqui é fossa nasal. Aqui eu tenho o incisivo lateral e eu tenho o canino um pouco afastado. Então, aqui, assoalho de fossa nasal, assoalho de seio maxilar. Seio maxilar e fossa nasal. Seio maxilar e fossa nasal são radiolúcidos. E aqui mostrando levemente radiopaco é a gengiva, tá? Eu acredito que para vocês deve ser bem difícil visualizar, mas é uma sombra radiopaca. É a gengiva. Então, novamente, canino, assoalho de fossa nasal, assoalho de seio maxilar. Seio maxilar, fossa nasal. Assoalho de fossa nasal, fossa nasal. Assoalho de seio maxilar, seio maxilar. E aqui mostrando variações das cristas ósseas interdentais. Então, observem, essa crista óssea está bem afilada e essa está achatada. Essa achatada significa que ela já reabsorveu um pouco. Agora, mostrando a região de pré-molares superiores. Olha aqui, região de pré-molares superiores. E mostrando aqui no crânio seco, eu tenho aqui o seio maxilar. Então, na região de pré-molares, o que eu vou visualizar? Bastante o seio maxilar. Assoalho de seio maxilar e o radiolúcido é o seio maxilar. Quando eu tenho essa imagem aqui, ó, delineada, eu também tenho um outro nome que eu dou para esse assoalho do seio maxilar. Eu posso chamar também de W sinusal, tá? Então, quando eu vejo esse assoalho de seio formando uma letra W, eu chamo de W sinusal. Essa linha retilínea que eu vejo aqui é o assoalho da fossa nasal, tá? Então, aqui eu tenho assoalho da fossa nasal e aqui eu tenho seio maxilar, assoalho de seio maxilar. Então, aqui eu tenho W sinusal. Observem aquilo que eu falei para vocês. Quando a linha é retilínea, é assoalho de fossa nasal. Então, essa imagem radiolúcida que eu vejo aqui nessa radiografia é a fossa nasal, porque eu tirei radiografia sim. O que eu fiz? Eu fiz aparecer lá
o assoalho da fossa nasal, eu fiz aparecer um pouco de fossa nasal, e um pouquinho mais para baixo eu fiz aparecer o seio maxilar. Então, ó, assoalho de fossa nasal, aqui seio maxilar e assoalho de seio maxilar. Aqui eu tenho uma linha radiolúcida. Essa linha radiolúcida, deixa eu desenhar para vocês visualizarem. Essa linha radiolúcida que eu estou vendo aqui, ó, eu chamo de canal nutrício ou canal nutritivo. Olha aqui, ou canal nutritivo ou canal nutrício. Eu tenho outra linha bem leve aqui em cima, tá? E numa radiografia de molares superiores, o que eu vou encontrar? Observem, ó, para radiografar molares superiores, o filme tem que terminar na mesial do segundo pré e eu tenho que colocar o filme na horizontal, com uma parte ativa, né, a parte branca, voltada para o raio-x. O que eu visualizo numa radiografia de molar? Assoalho de seio maxilar, essa parede aqui eu chamo de parede anterior do seio maxilar. E aqui eu estou mostrando que eu não tenho o segundo premolar e nem o primeiro molar superior. Esse é o segundo molar superior. E quais estruturas mais eu consigo visualizar numa radiografia de molares superiores? Então, aqui eu estou vendo o assoalho do seio maxilar e eu tenho essa estrutura aqui, ó, formando um arco. Olha aqui esse arco. Eu chamo de arco zigomático. E essa estrutura radiopaca aqui, ó, eu chamo de osso zigomático. Então, aqui, ou eu chamo de arco zigomático, ou eu posso chamar também de processo zigomático, tá? Arco zigomático ou processo zigomático, e aqui é o osso zigomático. Então, novamente, aqui eu tenho o processo zigomático e aqui o osso zigomático. Processo zigomático e osso zigomático. Aqui, assoalho de seio maxilar, assoalho de seio maxilar. Vocês conseguem observar que aqui é o final do rebordo alveolar? E esse final do rebordo alveolar está coincidindo com o assoalho do seio maxilar. Quando isso ocorre, eu digo que ocorreu uma pneumatização do seio maxilar. Quer dizer, o seio maxilar teve uma extensão para alveolar. Ele se estendeu em direção ao rebordo alveolar. Tudo bem? Deu para vocês entenderem isso? Então, isso daqui, quando o assoalho do seio maxilar vem em direção ao rebordo alveolar, eu digo que está ocorrendo uma extensão paraalveolar do seio maxilar. Ou um outro nome mais bonito é pneumatização do seio maxilar. Essa região posterior da maxila, que a gente visualizava bastante no crânio, e que a gente está visualizando essa parede óssea aqui, eu chamo de tuberosidade da maxila. É a parte mais
posterior da maxila. Então, aqui mostrando processo zigomático, osso zigomático, aqui extensão pré-alveolar do seio maxilar, aqui mostrando o assoalho do seio maxilar, processo zigomático, osso zigomático, e aqui eu vejo essa estrutura aqui com formato digitiforme, eu chamo que ela parece uma digital. Olha aqui. É uma estrutura radiopaca de forma digitiforme. Essa estrutura radiopaca é lá da mandíbula. Aqui é o processo coronoide da mandíbula. Processo coronoide da mandíbula. Então, aqui mostrando, ó, assoalho do seio maxilar, processo zigomático, osso zigomático, processo zigomático, osso zigomático, assoalho do seio maxilar, essa região aqui, a tuberosidade da maxila. E eu tenho extensão do seio para posterior, quando esse seio maxilar, ele praticamente se encontra com a tuberosidade da maxila, tá? Eu chamo de extensão para posterior do seio maxilar. Essa linha mais retilínea aqui é o assoalho da fossa nasal e essa região aqui é a fossa nasal. O assoalho da fossa nasal nessa radiografia está bem aqui. Então, aqui eu vejo, ó, o processo coronoide da mandíbula, processo coronoide da mandíbula, e nessas radiografias em particular, eu estou vendo essa estrutura parecendo um ganchinho, ó. Parece um gancho que é o âmulo pterigoideu. Esse âmulo pterigoideu é extremamente importante. Ele serve de polia de reflexão para o músculo do palato. Então, ele faz com que o palato levante no momento em que você está deglutindo, para que o alimento não vá para dentro do nariz. Se acontecer alguma intercorrência durante a extração de um terceiro molar e eu fraturar esse ossinho aqui, o meu palato deixa de levantar e de proteger as minhas narinas da entrada de alimento. Eu tenho um de cada lado, então se eu fraturar, por exemplo, do lado direito, isso vai ficar dificultado do lado direito. Então pode ser que eu tenha entrada de alimento na fossa nasal direita, tá? Aqui mostrando o assoalho do seio maxilar, tuberosidade da maxila, tuberosidade da maxila. Aqui, um terceiro molar em formação. Aqui, processo coronoide da mandíbula, uma imagem radiopaca de forma digitiforme. Aqui, o âmulo pterigoideu, tuberosidade na maxila, assoalho de seio maxilar, processo zigomático, osso zigomático e assoalho de fossa nasal, de seio maxilar, perdão, assoalho de seio maxilar. Mostrando aqui o âmulo pterigoideu bonitinho. E na região de incisivos inferiores, o que eu vou visualizar? Observem aqui que para dentes anteriores o filme está na posição vertical, centralizado para a região de incisivos. Nessa radiografia eu tiro os 4 incisivos todos juntos. O paciente segurando com o dedo indicador, ponto de identificação para o oclusal e a parte branca voltada para o raio-x. O que eu visualizo aqui?
Eu tenho essa estrutura radiolúcida que a gente não viu lá na anatomia. Normalmente, a anatomia não dá nome para essa estrutura, mas a radiologia dá. A radiologia chama de foramina lingual, essa estrutura radiolúcida aqui. Muitas vezes eu tenho passagem de vasos e nervos por aí. Então, ela é importante principalmente para o implantodontista. Ele deve respeitar essa estrutura, ele não deve invadir com o implante, porque senão ele tem paralisia, né, dessa região, o paciente para de sentir, ou senão ele pode ter hemorragia nessa região. Ou muitas vezes ele coloca implante aí e esse paciente fica com uma sintomatologia como se fosse uma sintomatologia de cárie. Já aconteceu isso e muitas vezes eles fazem terapia com laser para diminuir essa sensibilidade, para não ter que tirar esse implante. Mas o risco maior da colocação do implante nessa região é você romper a parte vascular e ter uma hemorragia. Então, devemos respeitar essa foramina lingual. Aqui mostrando os incisivos, e não sei se vocês conseguem visualizar, ó, eu tenho linhas radiolúcidas aqui. É difícil a gente ver na radiografia, mas essa radiografia aqui tá linda. Eu consigo ver essas linhas radiolúcidas. O que são essas linhas radiolúcidas? São canais nutrícios ou canais nutritivos, onde eu tenho passagem de ramificações vasculonervosas. É muito bonito visualizar isso na região aqui de incisivos. Professora, Oi. aquelas manchinhas radiolúcidas ali no dente, é do raio-x ou é alguma coisa, sei lá, Você me alguma diz coisa? aqui, ó. Não, não, na parte superior mesmo, lá em cima. Aqui Isso. são cáries. O paciente tem muitas cáries interproximais. Essas manchas radiolúcidas são manchas de cárie. Ah, tá, obrigado. Nada. A gente vai ver mais para frente. Aí é como eu falei para vocês. Primeiro a gente vai conhecer tudo aquilo que é normal para eu passar a introduzir para vocês tudo aquilo que é anormal. Então, aqui essas imagens de cárie, elas são anormais, é onde a gente deveria interferir, tá? E eu tenho áreas um pouco radiolúcidas nessa região aqui de incisivos inferiores, que eu vou chamar de fossa mentoniana, tá? Dificilmente eu peço essa fossa mentoniana, porque realmente eu acho ela complicada de vocês visualizarem, principalmente para vocês que estão tendo contato agora com as radiografias. Mas só para vocês saberem que entre os incisivos eu posso ter uma depressão ali, que vai aparecer um pouco mais radiolúcida, mas que não é problema nenhum. Eu tenho essa área aqui mais radiopaca, mas aparece em poucos pacientes, não são em todos, né? Onde eu tenho aqui essa área mentual pronunciada, que eu chamo de protuberância mentoniana ou protuberância mentual, tá? A nômina correta atual é mentual, mas eu coloquei mentoniana porque em alguns livros de radiologia vocês ainda vão encontrar mentoniana. E aqui, essa área bem radiopaca aqui é a base da mandíbula. Então, mostrando aqui no crânio seco, eu tenho a base da mandíbula. Aqui, eu chamo de tubérculos genianos, espinha geniana, e aqui a foramina lingual, ó. Essa estrutura radiolúcida, a foramina lingual. E
essa estrutura radiopaca, ou eu chamo de tubérculos genianos, ou de espinha mentual, tá? Vou aceitar qualquer uma das duas nomes, tubérculos genianos ou espinha mentual. Aqui tá como forame lingual, mas eu acho mais fácil encontrar nos livros como foramina lingual, tá? Porque foramina é o diminutivo de forame. Não chega a ser um forame como um forame incisivo, né? Então, por ser menor, eu chamo de foramina lingual. Eu gosto de utilizar mais a nômina anatômica mesmo. Então, já que é menor que um forame, eu vou utilizar foramina. Na região de caninos, né? Praticamente eu não tenho nada na região de caninos. Eu vou visualizar a base da mandíbula. Aqui eu estou vendo a foramina lingual, porque foi tirada muito anterior nessa radiografia, porque o canino está quase no finalzinho. Não devemos tirar uma radiografia de canino dessa forma. Normalmente o dente que interessa tem que ficar no centro do filme. E aqui mostrando um canino atípico, com duas raízes. Onde eu tenho aqui, ó, a bifurcação das raízes. Eu estou visualizando aqui, ó, os canais nutritivos ou canais nutrícios. E aqui, essas áreas radiolúcidas que eu chamo de fossa mentual. E aqui, na região de premolares, que estrutura é essa que eu estou visualizando aqui, ó? Esse é o forame mentual, que ele pode estar entre os dois premolares ou no ápice do segundo premolar. Aqui, a radiografia de premolares. E eu estou vendo, ó, a crista óssea retilínea. Significa que eu já tive reabsorção. Isso acontece com pacientes que não costumam passar fio dental. Essa crista vai reabsorvendo porque vai ficando placa nessa região. Então, se eu não tenho higienização nessa região, eu vou acabar perdendo crista óssea. E observem aqui, ó, tá vendo essa? Deixa eu desenhar para ficar mais fácil para vocês. Olha aqui, essa bolinha radiolúcida. Essa bolinha radiolúcida, ela está entre os dois premolares, é o forame mentual, ó. O forame mentual. Só que o forame mentual, ele é a emergência, né, do canal mandibular. Então, para trás, na direção dos molares, eu vou ter o canal mandibular. Então, aqui, eu estou desenhando o canal mandibular. Olha aqui. Canal mandibular. Para trás, eu vou ter o canal mandibular. Então, mostrando o forame mentual. Aqui uma bifurcação do segundo premolar. Aqui mostrando áreas onde eu tive extrações e onde eu tive atrofia, né, do tecido ósseo. E bem radiopaco, bem leve, que é bem difícil de eu
visualizar, eu tenho a gengiva. Então, mostrando, ó, o foramen mental num paciente dentado, ele vai aparecer nessa região. O foramen mental num paciente desdentado, ele vai aparecer mais próximo do rebordo alveolar. E tem casos onde a emergência desse foramen mental coincide com o rebordo alveolar. Aí, nesse caso, se eu for fazer uma prótese total para esse paciente, eu tenho que estar atenta a isso, porque se a minha prótese ficar pressionando essa região, o paciente vai sentir muita dor. Então, nessa região, quando eu for confeccionar uma prótese total, eu tenho que realizar um alívio para que esse paciente não sinta dor toda vez que ele for mastigar. Olha aqui, o foramen mental. E que linha é essa radiopaca que eu visualizo aqui? Essa linha é na parte externa da mandíbula, é a linha oblíqua. Então, eu estou vendo aqui os molares, né? Primeiro, segundo e terceiro. Aqui para radiografia dos molares. O filme termina na mesial do segundo pré. O paciente está segurando com o dedo indicador, porque é uma radiografia inferior, e o filme está na posição horizontal, porque é para a região posterior. Na região anterior, ele fica para vertical. E a parte branca, que é a parte sensível do filme, fica voltada para o feixe de raio-x. Observem bem como esse paciente está segurando o filme, que é assim que vocês vão ter que realizar na prática. Então, aqui, eu estou visualizando na parte externa da mandíbula a linha oblíqua, e aqui na parte interna da mandíbula eu tenho a linha milioideia. Então, essa linha oblíqua e essa linha milioideia, como são elevações ósseas, eu vou ver na minha radiografia como uma linha radiopaca. Então, mostrando aqui a linha oblíqua e por lingual, né, na face interna da mandíbula, eu tenho a linha milioideia. Então, essa linha aqui é a linha oblíqua. Então, eu tenho a linha oblíqua e na região das raízes do dente eu tenho a linha milioideia. Em direção à coroa, eu vou visualizar a linha oblíqua. Na direção das raízes, eu vou visualizar a linha milioideia. E aqui, deixa eu desenhar novamente para vocês. Olha aqui, essa é a cortical superior e essa é a cortical inferior do meu canal mandibular. Olha aqui, cortical inferior do canal e aqui cortical superior do canal mandibular. Eu sei que é bem difícil para vocês visualizarem, mas quanto mais radiografias vocês treinarem, mais fácil vai ficar de vocês identificarem. Então, mostrando essa linha radiopaca que eu chamo de linha oblíqua. E nessa radiografia, que está linda, né? Essa daqui é a linha milioideia. Nessa está bem visível. Então, eu sei, uma linha radiopaca que aparecer na direção das raízes do dente, eu vou chamar de linha milioideia. Linha radiopaca que aparecer na direção da coroa dos dentes, eu vou chamar de linha oblíqua. E aqui eu estou mostrando o canal mandibular. E aqui vocês conseguem visualizar essa área radiolúcida? Não sei se vocês lembram, na parte interna da mandíbula, algumas mandíbulas têm uma depressão.
Em alguns pacientes ela é maior, em outros elas são menores. E essa depressão ela vai aparecer como uma área radiolúcida aqui. Essa depressão é o local onde está alojada a glândula submandibular. Então, essa área radiolúcida eu vou chamar de fóvea submandibular. Observem, nesse paciente essa área é mais radiolúcida do que nesse paciente. Aqui está a fóvea submandibular e aqui eu tenho cortical inferior e a cortical superior do canal mandibular. E essa área aqui é a fóvea submandibular. Então, mostrando aqui, ó, cortical superior, cortical inferior. Observem, esse terceiro molar está em formação. E as raízes dele estão em contato com a cortical superior do canal mandibular. Mas para eu ver se realmente está em contato, eu preciso de uma tomografia. Por quê? Porque essas raízes elas podem estar ou para vestibular ou para lingual e o canal mandibular está somente por vestibular ou por lingual e não em real contato. Então, a tomografia, ela consegue me mostrar a parte vestibular e a parte lingual. Sendo assim, eu consigo visualizar quais estruturas estão por vestibular, quais estão por lingual, e se realmente esse canal está encostando na raiz. Com essa radiografia bidimensional, onde eu tenho sobreposição da vestibular com a lingual, eu não consigo ter certeza se essa raiz está ou não encostada do canal mandibular. Então, eu vou desenhar aqui para vocês, ó, cortical superior do canal e cortical inferior do canal. Cortical inferior do canal mandibular, cortical superior do canal mandibular. E aqui mostrando um dente descido, outro dente descido, e aqui os pré-molares em formação. E aqui mostrando no crânio seco, ó, os pré-molares em formação entre as raízes dos molares descidos. E aqui, ó, essa raiz do molar permanente, ela ainda está em formação, por isso que ela aparece assim aberta. E eu tenho essa imagem radiolúcida. Por quê? Porque essas raízes ainda irão se fechar, elas ainda estão em formação. Aqui mostrando essa área radiolúcida, né? Que é a parte da cripta de desenvolvimento desse pré-molar. E esse espaço radiolúcido ocupado por tecido conjuntivo que vai formar a polpa e a raiz, que eu chamo de papila dentária. Mostrando vários dentes em formação, né? Vários estágios da raiz em formação. Aqui está começando a formar a raiz, forma a parte da câmara pulpar. Aqui está formando a raiz. E aqui está no estágio mais avançado, tá? E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vocês possuem algum